Muito boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gestão aqui na TV Univates, canal 15 da NET Lajado, também canal 15 da Brasrede e todas as nossas redes sociais. Hoje vamos conversar aqui com o Maurício Kunzler, que é sócio proprietário da Âmago Fotografia, um mercado que muitas mudanças, muitas novidades a toda hora, mas que é ainda muito forte, muito presente e muito característico, detalhes muito seus, né, da área de fotografia. Obrigado por estar conosco aqui, Maurício. Prazer. Eu que agradeço. Boa tarde, Sandro. Foi um prazer enorme quando nos convidaram para vir aqui, né, para essa entrevista, né. Boa tarde, né, também para os telespectadores. E é um segmento que ele se renova a cada dia, né? Uhum. Tem que estar em constante transformação, é muito dinâmico, então tem que estar estudando, vendo novas perspectivas para o trabalho, né? Inclusive, lá no final dos anos 2000, no final dos anos 90, quando trocou essa parte de analógico para digital, falaram que a fotografia ia morrer, mas na verdade ela só valorizou ainda mais. Reconfigurou, né? Exato. Vamos lá, me conta um pouquinho, Maurício, lá do início. A gente gosta sempre de começar do início da história dos nossos convidados. Como é que a fotografia entrou na tua vida? Como é que foi esse processo? Foi amador? Já foi num caráter profissional? E como é que tu percebeu este segmento de fotografia como um elemento de negócio mesmo, de gestão, de empreendimento e ainda mais dentro do foco específico que vocês têm? Fotografia entrou na minha vida, assim como a minha colega, né, minha esposa, Sim. A Ana, quando eu conheci ela apaixonada por fotografia, até depois eu vou começar a contar um pouco da história dela, porque a Âmago hoje se confunde muito com a história da Ana, né? Certo. Então, para ser bem sincero contigo, caiu praticamente no meu colo, lá em 2012, quando eu conheci a Ana, porque ela trabalhava num estúdio conceituado aqui da cidade também, até hoje, que a gente respeita muito, que é nossos colegas da Roses Fotos. Certo. A Ana trabalhou lá durante 4 anos. Antes disso, ela trabalhou também com fotografia, né? E quando a gente se conheceu, ela tinha essa vontade de começar alguma coisa dela. Assim como todo mundo, o Brasil é um país muito empreendedor, né? Certo. Então ela tinha vontade de começar alguma coisa para colocar a visão dela, o olhar dela fotográfico e ser reconhecida por isso. E eu fui sempre ajudando, misturando com o meu trabalho, com o que eu trabalhava na época, então. Mas cada vez foi roubando mais tempo meu de ajudar ela, quando chegou o ponto de eu dizer, não, vamos trabalhar junto, vou largar tudo que eu estou fazendo, vamos focar junto e profissionalizar. Mas a fotografia, em que pese, claro que é importante ter todo um grau de profissionalismo, de dedicação, de busca, de qualificação, a fotografia é muito uma paixão, né? É uma paixão. Tem que ser apaixonado. Eu brinco até muitas vezes quando a gente faz entrevista de emprego, e a gente está, depois eu também vou falar um pouco sobre equipe, o pessoal que vem fazer a entrevista geralmente vem falando que é apaixonado e que ama fotografia. E na época, então, ali em 2014, 2015, quando eu comecei a profissionalizar o estúdio, o pessoal vinha e falava que era apaixonado por fotografia e amava fotografia. Terceiro fim de semana acabava o amor, acabava a paixão. Certo. Né? Então, tu tem que estar focado, assim, no nosso ramo, é de domingo a domingo, 24 horas por dia. Tem que ser apaixonado mesmo, porque tu vai abrir mão de muitas outras coisas. Claro, claro. Bom, vamos lá, mas antes da gente entrar no detalhamento do funcionamento, que a gente normalmente deixa lá para o segundo bloco, me explica um pouco por que esse foco que vocês escolheram. Que a Âmago não trabalha assim com fotografia no sentido mais amplo, mais geral. Nos explica um pouquinho isso para quem ainda não conhece o trabalho de vocês. Sim, a Âmago Fotografia, então, ela atende mais a questão da gestante. Começa lá, por exemplo, a gestante geralmente nos procura para fazer o ensaio. E isso já desde o início da Âmago ou vocês acabaram achando esse foco? A gente encontrou esse segmento, esse afluente no caso, né? Devido à paixão da Ana para essa área. Certo. Não que ela não gostasse de fazer casamento, formatura, mas pela necessidade de tu atender o cliente com qualidade, com tempo para o cliente, né? E principalmente pelo fato do nascimento, que o nascimento quem escolhe a hora não é nós.
é o bebê. Sim. Então, se tu estiver fazendo um casamento, se tu estiver numa formatura, ou se tu estiver num outro trabalho, tu não vai conseguir atender o parto, no caso, né? Claro. Assim como o médico, né? A gente é chamado, o pessoal fechou um trabalho conosco, se a gente não puder fazer, ele vai perder um momento para o resto da vida. Esse relato do Maurício é tão real que ele, antes de começar a entrevista, ele já deixou o telefone aqui com o nosso câmera, né? O pessoal está com o telefone dele, qualquer contato ele já aciona, já nos avisa aqui, encerra a entrevista por aí, porque a criança tem prioridade. Mas eu acho que podemos seguir ainda por enquanto. Quer dizer, vocês acabaram descobrindo esse foco e como é que foi? Tiveram que abrir mão de outras coisas e aí especializar nisso. Isso aí, tivemos que abrir mão de outros trabalhos. A gente tem até, desde que eu entrei na empresa, focado junto com a Ana em 2014, que a gente começou a formar a equipe e buscar alguma coisa, a gente pegou uns profissionais de Porto Alegre, da Perspective, que trabalham com planejamento estratégico. Então, eu trouxe isso junto para o estúdio, junto comigo, desde que eu entrei lá, para montar tudo onde é que a gente queria chegar. Questão de missão, visão e valores também, né? Mas principalmente para a gente poder focar, saber aonde a gente estava lucrando mais, aonde a gente estava deixando a desejar, né, também alguns trabalhos e a partir disso montar o nosso segmento. Certo. Claro, sempre com aquela paixão, tentando buscar para essa área. Então chegou um momento que a gente olhou que 25% a 26% eram outros trabalhos do faturamento e 74% a 75% era nessa área. Então era pouco que a gente teria que buscar para chegar naquele 100%. E essa especialização talvez rendesse um posicionamento que fosse mais... Exato, de referência. A gente queria ser referência nesse tipo de trabalho, porque esse tipo... Nós praticamente fomos os primeiros, não a fazer nascimento ou a fazer ensaio, mas fazer só esse tipo de trabalho. A gente não atende nenhum outro trabalho que não tenha a ver com esses aí. Certo. Aqui em Lajeado, os hospitais, eles têm liberdade, dão total liberdade para vocês transitarem, ou já existe alguma prioridade, algum acompanhamento dos hospitais em relação aos profissionais? Te pergunto isso porque meus filhos nasceram no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e lá o próprio hospital já tem profissionais que são indicados pelo hospital para fazer esse tipo de serviço. Sim. Excelente pergunta, porque a gente sempre foi muito bem tratado pelos hospitais. Hospital de Estrela, Hospital de Lajeado, desde 2014 a gente faz ali. Só que como acaba tendo mais profissionais, o hospital também tem que se organizar para saber quem transita ali dentro. Certo, né? Diferente do Moinhos de Vento, o hospital está liberado para alguns profissionais. Claro, tu faz um cadastramento, eles te dão um curso de como agir, de como saber como o corpo clínico trabalha, né? E aí eles te aprovam para te fazer o parto. Alguns têm no dia, por exemplo, que o pai liga para ti, rompeu a bolsa da minha esposa, ou já está entrando em trabalho de parto, está com contrações, a gente já chega no hospital, eles dão, tu tá credenciado lá para fazer o parto, eles liberam para te entrar, já conhece. Diferente de Porto Alegre, que é um centro bem maior, né? Aqui tu acaba tendo conhecendo as pessoas, né? Uma relação mais próxima com quem trabalha nos hospitais. Ótimo. Já vimos aí que o trabalho tem suas características. No segundo bloco, vamos conhecer como é que funciona o processo especificamente da Âmago dentro desse foco. Elivelto, ninguém ligou ainda, então temos o segundo bloco por enquanto garantido. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa de gestão de hoje, que estamos aqui no mundo da fotografia e mais especificamente a fotografia aí com crianças, com todo o processo do parto, do tornar-se mãe, tornar-se pai, que é um ambiente bem diferente, né? Estamos conversando com o Maurício Kunzler da Âmago Fotografia. Maurício, uma vez definido esse foco, definido esse ambiente, como é que vocês estabelecem a conexão, a negociação, a ambientação com os pais? Como é que é esse processo de acompanhamento?
Nós, nesse sentido, a gente é um pouco até conservador, aquela moda antiga do contato corpo a corpo, que para nós também a gente notou que a maior propaganda é o boca a boca, certo, né? E a pessoa vir conhecer a sua estrutura de trabalho, a sua equipe, né? Que é muito importante, eu digo, tu saber que tu vai estar sendo atendido por mais que um profissional, e todos os nossos profissionais são qualificadíssimos, todos formados em faculdade de fotografia, que diferente, Sandro, da questão de um médico ou de um advogado, ou até mesmo da educação física, que tem um conselho, né? Conselho de farmácia que cuida. A fotografia, qualquer ainda um é uma pode área muito fotografar. empírica, né? Então a gente procura ter essa qualificação e não parar só quando tu te forma na faculdade, né? É tu continuar fazendo cursos e se aprimorando. Sim. Então isso a gente gosta muito de mostrar para o cliente. Então qualquer orçamento que a gente passe, a gente convida o cliente a vir para o estúdio. A gente passa até porque tem muitos clientes, eu não tenho tempo, mas, pô, tu vai ter que abrir um pouco de tempo porque as fotos tu vai ter pro resto da vida, né? Então a gente não tem horário, por exemplo, se eu precisar apresentar um orçamento às 9 horas da noite ou um sábado de tarde, a gente vai tentar conciliar isso para atender o cliente, porque é muito importante ele ir até o estúdio e também conhecer o real valor do nosso trabalho. Não perceber a diferença. É. E o que está envolvido nesse processo todo? Quer dizer, é o nascimento, mas tem algumas situações que são prévias, algumas situações que são a posteriori do nascimento da criança. O que é um pacote hoje completo dentro desse teu foco? Geralmente, essa tua pergunta são as maiores dúvidas da gestante, né? Quando fazer o ensaio? Certo. O ensaio de gestante geralmente é mais ou menos como tem um ensaio de casal ou aquele ensaio pré-casamento que eles fazem, mas é em 3, né? Porque o bebezinho está ali. Tá junto, ou né? tem um irmão mais velho, né? A gente atende muita família, né? Então, começa no ensaio de gestante, que geralmente é feito entre 29 e 32 semanas de gestação. Ainda tem uma mobilidade boa, uma certa segurança Exato. de saúde, de estabilidade, né? Perfeito. Da mãe. Porque a partir da 33ª, 34ª, a mãe já é mais cansativo, tem menos mobilidade. Um risco muito grande do parto já ter acontecido e tu perder esse ensaio, esse momento. Então, a gente já fez vários partos. E também já tem um volume bom que dá um destaque, né? Exato. Então, a gente sempre tenta marcar, como nossos ensaios a gente procura fazer em ambiente externo, que geralmente o pessoal gosta mais e é a nossa característica, o nosso olhar é mais para foto externa. A gente procura fazer o primeiro ensaio com 29 ou 30 semanas. Se a barriguinha da mãe estiver grande, se estiver pequena, a gente espera mais um pouco. Certo. Mas por quê? Porque pode ser que nesse dia chova. Ou necessariamente não precisa estar chovendo. Pode ser que o tempo esteja tão nublado que não vai ter uma foto com qualidade. Certo. A gente quer que seja tudo bonito, que seja uma lembrança ótima. Então, o tempo não estando bonito, a gente remarca para a semana seguinte. E o momento do nascimento? Pais, se você já passou por isso, você sabe. Não se meta a querer tirar foto ou filmar, porque você não só não vai fazer um bom trabalho, como você ainda vai perder a espontaneidade de viver com a sua mulher e com o seu filho que está nascendo aquele momento, né? Exato, Sandro. E muitas vezes, até esse fim de semana, eu atendi um orçamento de um tio, de uma colaboradora nossa. E eles querem muito que ela faça. Então, ela já fez também de um outro tio dela. E a gente conversou com eles. A Ana Júlia, no caso, nossos colaboradores, Ana Júlia, a Jéssica, a Betina, o Luiz. Eles têm esse ambiente familiar para fotografar, e estando com os avós, com o parente, acaba tendo que ser muito frio nessa hora. Sim. Porque no momento que tu viu o que está acontecendo, tu perdeu a foto. Tu tem que estar fotografando. Sim. E tu não pode chorar, né? Também, porque tu vai estar perdendo foto. Então, essa é a questão. Né? Tu tem que te emocionar, mas a emoção vem através da lente. Exato. E não através do sentimento. Né? Exato. Então, acaba clicando ali, porque o que tu viu, tu não clicou. Então, essa questão que tu falou, muito bem colocado, do pai não se meter, é porque ele vai estar perdendo aquele momento, ou se ele aproveitar aquele momento, ele vai estar perdendo a foto. Certo. E a gente quer que o pai e a mãe, eles curtam aquele momento e não se preocupam
com quem está fotografando ou o que está fotografando. Certo. Porque a pessoa que vai estar fotografando vai estar pegando eles de forma espontânea. Qualquer momento prévio ou a posteriori pode ter uma produção. Esse momento não, é naturalidade. É naturalidade. E, claro, tem mães, por exemplo, que tem o parto, uma cesárea com horário marcado, que o bebê não conseguiu vir de parto normal. Aí sim ela consegue ir maquiada, né? Chega lá, a gente acompanha daí desde a chegada no hospital. Agora, quando é parto normal, que rompeu a bolsa, ou a mãe já foi para o hospital, pode levar até 10, 12 horas. Então, a gente costuma nos deslocarmos para o hospital quando as contrações estão de 5 em 5 minutos, ou quando já tem uma dilatação de 5 dedos, a gente costuma acompanhar para lá nesse horário. E depois do parto, também há algum momento que vocês tentam estimular? Depois, no parto em si, no hospital, a gente fica até a hora que o bebê vai para a maternidade, né? Mas depois do parto, daí já o próximo trabalho é o newborn. O newborn é tu tentar remeter o bebê a voltar para a barriga. Então, é um trabalho que a gente faz com o bebê até os 12 dias de vida. Não tenta passar entre 5, no mínimo, 6 dias, até 12. E o newborn, tu coloca o bebê naquelas posiçõezinhas, então ele tem que estar relaxado, ele tem que estar confortável, ele tem que estar numa climatização de 30 graus, um ambiente bom, para o newborn fluir. É uma sessão que dura de 2 a 4 horas. Já um nível de produção, mas com o bebê já estável, bem tratado, bem cuidado, né? Bem em boas condições de interagir. Exato. Então, a gente tem um ambiente lá no estúdio só para fazer o newborn, que só acontece isso. E no dia do newborn, a mãe traz só o bebê. Tudo a gente tem lá, cenários, roupinha, tudo tem no estúdio, os acessórios lá para o newborn acontecer. E depois do newborn, a gente tem o acompanhamento mensal, que é um trabalho que a gente faz mês a mês, que a época que o bebê mais se transforma na vida é o primeiro ano. Sim. Ele muda muito a cada mês. Rapidamente. Exato. E como a mãe vive o dia a dia, assim como que eu estou vivendo com a minha esposa, ela está gestante, tu não vê essa transformação. Agora, se uma pessoa passa 2 semanas sem ver, nota, salta aos olhos. Tu acaba olhando nossos álbuns, o primeiro mês o bebê de um jeito, quando chega lá no 6º mês ele já está totalmente diferente. E dentro desse pacote todo, as pessoas podem optar como é que elas querem compor. Exato. Elas não precisam vir e fechar todo o pacote conosco, né, como a gente chama. Pode fazer um ensaio. Se estiver interessada só no nascimento, pode fazer só o nascimento. Mas, no caso, a gente apresenta o trabalho todo para ela conhecer. Sendo que tem vários, fechando um trabalho inteiro, a gente tem várias possibilidades de descontos e de produtos de presente também. Ótimo, ótimo. Ok, entendemos como é que funciona a Âmago, qual é o seu nível de serviço, de produto. Vamos ver como é que o Maurício trabalha a questão da gestão dessa empresa no terceiro bloco. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Gestão de hoje, estamos conversando aqui com o Maurício Kunzler. Maurício, que é proprietário da Âmago Fotografia. Maurício, quais são as tuas características e os teus diferenciais enquanto gestão da tua organização? O que tu acha que traz todo esse conceito e toma a tua preocupação ou a tua ênfase para gerenciar um negócio como a Âmago? Praticamente a confiança na minha sócia lá, minha esposa, na Ana, né? Por ela botar muita qualidade no trabalho e saber que eu vou ter um retorno nessa questão de qualidade. E outro fator muito importante foi ter feito um planejamento estratégico desde 2014, né? Para nós vermos o segmento e o afluente que a gente ia seguir e quais os trabalhos que iam conseguir sustentar toda essa estrutura que a gente tem, a equipe que a gente tem e o trabalho, questão de equipamento, de qualidade, tudo, para chegar numa arte final que agradasse todos os clientes. Quer dizer, em que pese a gente está falando aqui de uma área que é um tanto quanto, ainda assim, a questão da paixão, da arte, da capacidade de expressão,
planejamento, estratégia, botar no papel foi fundamental. Foi fundamental para nós. O planejamento foi, claro, se tu fizer um planejamento e tu não atuar, se não dedicar, entre aspas, tu suar bastante, não vai funcionar, né? Certo. Mas é tudo. Se nós não tivéssemos esse planejamento, de repente a gente estaria fotografando arquitetura, fotografando casamento, fotografando tudo ainda. Então foi baseado muito em ter dados, em ter histórico, né? E ter esses históricos registrados. Tu disseste que tu tens uma equipe, não são mais só você e a sua esposa. Como é que é a tua equipe? Como é que tu gerencia esse pessoal? Porque uma coisa é tu ter uma equipe onde cada um tem uma expertise, mas quando você desenvolve um posicionamento de âmago, todo mundo na equipe tem que ter a mesma capacidade de entrega, né? Perfeita colocação, pergunta. Assim, Sandro, essa questão é fundamental para o cliente entender também. Todos os fotógrafos que foram formados em faculdade de fotografia, eles fizeram o mesmo curso que a Ana e antes de começar a fotografar qualquer trabalho, eles passaram por um treinamento de no mínimo 6 meses. Porque são pessoas diferentes fotografando a mesma área. E tu tem que chegar no mesmo resultado, no mesmo olhar. Então é bem horizontal essa parte para nós, né? Sim. Claro, ensaio de gestante, nós temos 2 pessoas que fazem, a Ana e a Jéssica. Certo. Por quê? Porque vamos supor que a Ana um dia ou a Jéssica esteja incapacitada por uma doença, tu não pode deixar de atender. A mesma coisa é um nascimento. Sim. Tu tem que ter um plano B para tudo. Essa entrega, né? E aí tu não está pegando uma pessoa para substituir que tem um olhar diferente. Porque o cliente que foi lá e assistiu e viu o nosso trabalho ou assistiu o nosso vídeo de nascimento, ele vai querer um resultado como ele contratou. Então, essa parte aí a gente tenta conciliar em cima de reuniões, em cima de treinamento. Geralmente a gente fecha o estúdio numa segunda-feira, hoje o pessoal está lá fazendo reunião, vendo onde é que pode chegar, vendo a questão de fotos, né? Também como um fotografa, se está no quesito da qualidade da âmago. Porque hoje a âmago não é a Jéssica, não é a Ana Júlia, não é a Ana Zago ou a Betina ou o Maurício. É o somatório de todos. Perfeito. E isso o cliente, graças a Deus, hoje ele está entendendo. Porque naquela transição de Ana Zago para âmago que ocorreu em 2017, muita gente já chamava ali no WhatsApp, oi Ana. E aí era uma outra pessoa. A mesma coisa é na fotografia. Hoje, os nossos agradecimentos, eles não agradecem a Ana ou Maurício, eles agradecem a equipe âmago. Então, isso foi uma das maiores conquistas nossas, foi ter formado essa equipe e o cliente reconhecer a qualidade dessa equipe. Quando tu diz assim, a gente tem nossas reuniões, a gente organiza lá, pensa, projeta o negócio, quanto do teu negócio hoje é criatividade, é inovação, é pensar num novo cenário, numa nova forma, uma nova pose, num novo contexto? Quanto é tecnologia e como é que vocês combinam tudo isso? Tempo, né? Bastante tempo. Então, a gente... Qualquer empresa que ela está saturada... Eu pergunto isso porque é um segmento que muda muito rápido, né? Sim. Qualquer empresa que ela está saturada em tempo de muitos clientes, ela acaba não conseguindo se renovar, se atualizar. Certo. Então, a gente... Agenda cheia não é bom. Não é bom, não é bom. Então, depois que a gente transformou na âmago e mostra a estrutura e tudo, a gente tem um valor que é diferente um pouco no mercado, mas é um valor que tu vai mostrar para o cliente aos poucos que tu tem tempo para ele. E que tu tem qualificação, que tu tem um trabalho de qualidade, que é diferente, né? Então, essa parte aí a gente costuma, que nem eu falei antes, fazer reuniões. Por exemplo, esse mês a gente já está fazendo a reunião e procurando coisas para o Natal, para o cenário de Natal. Então, tu vai ter muito tempo para te ocupando, né? E por isso que a gente trabalha em 6 lá. Porque enquanto 3 estão procurando alguma coisa, os outros estão fotografando. Certo. Porque o tempo não para, né? Se fosse só um, que nem na época quando a Ana começou, eu sempre brinco. Ela teve uma sexta de manhã um ensaio, uma sexta de tarde um outro ensaio, sexta de noite uma formatura, que no Univates até que ela fotografou. No sábado de manhã ela teve um ensaio, no sábado de tarde um aniversário, 6 horas da tarde ela foi para um casamento, no domingo de manhã um batizado, no domingo de tarde
um aniversário. Ela chegou em casa, ela tirou os equipamentos assim, e eu achei que ela ia desistir. Ali naquele momento eu vi que eu teria que formar a equipe, porque uma pessoa só não conseguiria dar conta, né? Perfeito. Então, cada um tem o seu setor, assim como eu falei que a Ana e a Jéssica fotografam o ensaio, a Ana Júlia, a Jéssica e a Ana fazem o nascimento, o newborn a gente tem a Ana Júlia, a Betina e a Ana Zago, o acompanhamento, as pessoas daí se dividem, porque muitas vezes tu tá olhando a foto e tu vê aquele bebê rindo, mas daqui a um pouco ele ficou meia hora chorando. Então, o acompanhamento que a gente faz às 9 horas da manhã vai passar até o fim da tarde mais 4 crianças. E tu tem que atender o acompanhamento das 5, igual das 9 horas da manhã. Claro, então, a gente faz muito rodízio para a pessoa estar 100%. Vamos lá, só para a gente fechar. O teu cliente, o usuário de fotografia está mudando muito rápido. As pessoas imprimem menos. Como é que tu vê ainda que o teu cliente hoje interage com o teu produto? Precisa de estímulo ou nessa condição da criança talvez seja uma condição que vocês perceberam que ainda acontece com mais facilidade do que em outros momentos da vida das pessoas, que talvez as pessoas não tenham mais a mesma relação com a fotografia? A gente tem que trabalhar bastante e frisar bem isso em cima da qualidade, da foto, da arte final ser bonita, que isso vai fazer e emocionar o cliente. Certo. Porque, Sandro, hoje em dia, as informações e os trabalhos estão muito à mão de todo mundo, muito em função da internet, né? E se tu não te renovar, não fazer um trabalho de qualidade, passa batido. Eu sempre achei, por exemplo, que muitas vezes a gente atendeu muitos clientes que fizeram o casamento com nós e vieram fazer o trabalho de gestante, nascimento e newborn, né? E aí eles já vinham com aquela ideia, pô, o casamento foi um dia só e eu gastei isso. E para fazer um ano inteiro de trabalho eu vou gastar 10 vezes mais. Não, sai mais barato muitas vezes do que ele gastou com o casamento, né? Então são 15 encontros, né? E a gente acaba, quando apresenta o trabalho lá no estúdio, acaba apresentando para o cliente o nosso trabalho, ele acaba se emocionando e tu não tem uma, como é que eu vou colocar para ti assim, essa questão de forçar a venda para o cliente. A percepção é emocional. É emocional. E a gente também acaba apresentando o trabalho e não ligando para o cliente, vamos fechar, vem aqui. Sim. Não, o cliente vai escolher. E a questão de fotografia também é muita questão de identificação, é se identificar com os profissionais e com o que tu está vendo. Se tu te olhou ali, tu te viu naquela foto, tu acaba contratando. Claro. E é prioridade, né, Sandro? Claro. Eu sempre digo, olha, eu posso... tá me faltando dinheiro para isso ou aquilo e tal. Não, te falta prioridade. Né? E a gente procura, a gente tem os clientes já notaram isso, que essa parte que a gente busca é pessoas que se identificam com o nosso trabalho, com a nossa arte, com o nosso olhar, né? É como um quadro. Sim. Tu vai ver, tu vai olhar o quadro, se tu gostou do quadro, tu vai fazer de tudo para isso aí mesmo. Show. Excelente. Muito obrigado, Maurício. Obrigado também às crianças que não nasceram nesse momento da gravação. Então, a gente conseguiu chegar no final, agora está liberado, tá? Já podem vir ao mundo. Obrigado realmente, parabéns, bom trabalho para vocês. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo entrevistado, um novo segmento aqui, Programa Gestão, TV Univates. Até lá.